Vamos lá. Vamos para o nosso livro Consolador, Psicografia do Chico, autoria espiritual de Emmanuel, e nós estamos na primeira parte, falando sobre ciências especializadas. Bom dia, profeta. Ciências especializadas, né? Continuando a partir da questão número 72, que foi a última que nós trabalhamos, né? Então, só para a gente poder lembrar, nós falamos 70 e 71, que foi o início dessa sessão. Então, foi perguntado primeiro, né, sobre aquelas ciências básicas, né? Por exemplo, né, ciências especializadas como astronomia, meteorologia, botânica e zoologia, se elas seriam o desenvolvimento, a evolução das ciências fundamentais. A gente trouxe aqui, né, algumas áreas de pesquisa que hoje, né, nós estamos até ficando até um pouco confusos sobre para que elas servem, qual a função delas, tamanha a especificidade que elas alcançaram dentro de um grande campo de conhecimento. Então, a partir das ciências fundamentais, que nós vimos no item número 1, porque no item número 2 nós falamos das abstratas, né, da matemática, da lógica, estatísticas e tal. Mas lá na fundamental nós falamos de química, física e biologia. Então, dessas três, percebemos então o grande desenvolvimento da astronomia envolvendo física, da meteorologia também envolvendo física, botânica, biologia, zoologia e tantas outras que nós fomos trazendo, principalmente as atuais, né? Falando sobre computação, sobre a parte de genética, sobre inteligência artificial, dentre outras, né? Então o que foi bem interessante, bem curioso para nós, porque percebe assim que como a cada dia a gente vai descobrindo novas áreas de pesquisa. Só para a gente imaginar, por exemplo, a física quântica ela começa a ser trabalhada ali a partir da década de 1930. Então antes disso nem se falava sobre esse assunto, até porque não havia ainda conhecimento para isso. A parte de robótica ela foi ali nas primeiras histórias, né, livros de ficção científica falando sobre os robôs. Né? Então, inclusive esse nome foi criado naquela época. Hoje nós temos a robótica como uma realidade. Enfim, várias áreas que vão se apresentando para nós em todos os campos de pesquisa a partir daquele conhecimento básico, né? Fazendo com que se torne cada vez mais difícil. E só para lembrar o que nós conversamos, hoje, por exemplo, os alunos das escolas fundamentais, do ensino médio, eles são bombardeados de informações muito diferente do que acontecia, por exemplo, há 50 anos, quando nós tínhamos ali as escolas trazendo aquele básico, né, de matemática, química, física e tudo mais. Hoje, os alunos estudam com tanta profundidade que eles não conseguem mais estudar aquilo que é o essencial para a vida. Há necessidade de ir além disso tudo, né? Então acaba tendo uma sobrecarga e precisando até mesmo fazer com que escolham em que área de pesquisa ou em que área de estudos eles querem seguir, ou exatas, ou humanas, ou biológicas, por exemplo, porque não dá para pegar tudo ao mesmo tempo, é muita coisa, né? Depois, na 71, nós falamos sobre a posição da Terra em relação a outros mundos. E aí vimos aqui que a Terra é muito pequena comparado com o nosso Sol e tantos outros planetas pelo mundo afora. Isso falando astronomicamente, né? Mas na 72, que é o que a gente vai entrar agora, a pergunta foi feita já dentro da perspectiva espírita, né? Que fala para nós agora sobre as condições do planeta, não apenas biologicamente, mas nós podemos também falar isso espiritualmente. Então, na 72, foi perguntado a Emmanuel: existem planetas de condições piores que as da Terra? É claro que essas condições piores vai depender, bom dia Jerusalém, vai depender piores com relação a quê? Né? Se nós colocarmos o aspecto físico do nosso planeta, falando sobre clima, falando sobre temperatura, falando sobre umidade, sobre a proximidade com o Sol. Então a gente vai ter planetas que estão em condições muito mais hostis do que a nossa, muito mais
que seria inabitável para nós, e outros em condições talvez melhores, exatamente pela sutilidade do mundo. Mas para nós aqui o ideal é o que nós temos hoje, né? Mas existem então planetas piores que o nosso? Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo o egoísmo. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Então, Emmanuel traz para nós aqui uma visão física do nosso planeta e, ao mesmo tempo, também fala sobre o nosso mundo como sendo um ambiente de vivência, de morada de seres que podem ter maior ou menor facilidade para sobreviverem, né? Então, só para a gente poder ilustrar aqui essa visão que Emmanuel apresenta para nós, eu trouxe aqui uma pesquisa para nos ajudar, sempre aqui para facilitar a nossa compreensão. Então nós temos, por exemplo, descobertas de exoplanetas em 2025 apoiam isso. A Hot Júpiters, um nome interessante, né? Júpiter quente, a Hot Júpiter com temperaturas infernais. Planetas rogues sem estrelas, frio e isolados, ou mundos como Vênus com efeito estufa extremo. Há superterras em zonas habitáveis, como o Gliese 12b ou Trappist 1, sugerem condições potencialmente melhores ou piores. Agora, quando nós falamos da perspectiva espiritual, é exatamente o que nós conversamos, né? Quando falamos em vida em outros mundos, o que nós entendemos por vida? A referência que nós temos a partir da nossa biologia, ou vida pode ser compreendida de outras formas, né? Chegamos até a comentar que muitas vezes caminhamos por uma praia pisando em seres extraterrestres que traz uma estrutura física muito diferente da nossa, né? Então, a nossa visão de mundo, a nossa visão de universo, sempre vai partir da nossa própria perspectiva, e não simplesmente da realidade dos mundos aí fora, né? Então, a parte material, nós somos a única referência. Nós precisamos de água líquida, precisamos dessa temperatura amenas, ali por volta de 25 graus. Nós precisamos, tanto que a própria física, né? Quando nós estudamos ali a física e a química, quando estudamos experiências, né, nós temos as condições normais de temperatura e pressão, a nossa famosa CNTP, né? Pois é, boa pergunta, né? Porque assim, eles olham para nós e perguntam, né? Esses caras são diferentes da gente, né? Bom dia, abraço. Então, tudo depende da nossa perspectiva. Então, nós temos o nosso clima, nós temos as condições existenciais, nós temos ali as estações do ano. Então, nós somos seres adaptados a esse ciclo que o nosso planeta vivencia. Agora, quando nós falamos em mundos diferentes dos nossos, primeiro que nós precisamos entender exatamente, né, quais são os mundos que existem, quais são os seres que vivem neles, se é que vivem neles, vivendo, quais são as condições em que eles existem. Tudo que nós sabemos hoje é aquilo que os espíritos trazem para nós sobre o universo como sendo ali um grande condomínio com moradas diversas, com seres diversos. Mas pelo fato de nós ainda não termos condições de fazer uma observação mais qualquer tipo de observação a respeito de existência de outros seres aqui fora do nosso mundo, tudo fica no campo da especulação. Mas é óbvio que tudo parte da nossa referência. Nós somos a referência de vida, nós somos a referência de seres inteligentes. O nosso mundo ainda é para nós, embora saibamos
que o universo ele é imensurável para nós e que o nosso planeta não é mais o centro do universo, a nossa visão ainda continua geocêntrica, né? Então, tudo que nós vemos no universo parte do nosso entendimento. Os mundos são distantes do nosso, né? Tem até uma vez eu estava conversando com um tio, ele mora num bairro distante do meu aqui em São Paulo, mora lá na Zona Sul, no extremo daqui de onde eu moro, na Zona Norte. E aí então eu falava assim, nossa tio, mas o senhor mora muito longe. Ele falou, longe do quê? Depende do ponto de vista, para mim é você que mora longe. Aí eu comecei a ver sentido no comentário dele, né? Ou seja, a gente sempre tem o nosso mundo como referência para tudo. Da mesma forma, só para a gente colocar isso de modo mais prático, Kardec na sua época, assim como todos os europeus naquele período, tinha uma visão eurocêntrica. Tudo que acontecia no nosso planeta dependia da visão dos europeus. Eles eram mais inteligentes, eles eram mais civilizados, a sociedade deles era mais organizada, enquanto o resto do mundo era apenas um mundo em desenvolvimento com seres inferiores que eles, né? Porque eles estavam no topo, né, da escala evolutiva aqui do nosso planeta. Por que isso tudo? Porque o modo de vida dos europeus naquela época trazia para eles esse entendimento. Então, para nós aqui, que estamos vivos nesse planeta, vivos nesse nosso mundo, o nosso mundo é a nossa referência, né? Mas certamente os espíritos trazem para nós, né, exatamente o que foi colocado nessa questão que nós estamos estudando, se existem planetas em condições piores do que a Terra, ou aqui na questão 71, voltando aqui para ela, como julgar a posição da Terra em relação a outros mundos. E é uma grande decepção que nós tivemos, né? A grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. Né? Ou seja, nas cifras grandiosas que nós vimos, compreendemos a extensão da nossa humanidade no universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã de assabarcarem patrimônios materiais apenas, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Né? Então, é importante nos colocarmos aqui na nossa condição, até porque os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, disseram que, né, na escala dos mundos, o planeta Terra é um dos mais inferiores. E a gente se sente ofendido no nosso orgulho. Como assim, se nós somos os únicos seres inteligentes do universo? Exatamente essa visão geocêntrica que nós temos. Dudu colocou, né, nós desse orbe sabemos que a vida normal seria essa, porque as outras vidas ainda não se apresentaram. Pelo menos tentam, mas ainda desconhecidos para nós na Terra, né? Mas Deus, pelo menos, não me deixou com a cara do ET do Gorromo, né? Pois é, não ficou tão fofo. Mas pensei, seria feio, mas seria fofo, Dudu, é diferente, né? Seria fofinho, né, com aquela carinha de ET. Então, por isso, se existem condições piores do que a Terra, sem dúvida que existem. Inclusive aqui no nosso próprio mundo também, com relação, por exemplo, né, nós estudamos sobre gravidade, falamos sobre as dificuldades que nós enfrentamos, né? Então vamos lá, questão número 73. A humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes? A resposta, nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo e, examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Aqui essa resposta de Emmanuel, eu achei ela belíssima e muito inteligente, né, como não poderia deixar de ser, mas eu achei belíssima da forma como ele coloca. Quando nós falamos em estrutura física, constituição orgânica, certamente seria impossível que nós fôssemos semelhantes a outros mundos. A menos que nós encontrássemos um mundo que tivesse exatamente as mesmas características físicas que a nossa, em termos de proximidade, de características de todos os seus elementos meteorológicos, estruturas de modo geral. Mas ainda assim,
ainda assim existe uma questão muito interessante, que nós, seres humanos, ou todos os seres vivos do nosso planeta, que são seres que começaram por uma única célula, e a partir dessa célula ela se desenvolveu, lembrando que pela seleção natural, nós estamos hoje nessa condição, exatamente com esse tipo de célula, que acabou desenvolvendo características de adaptação para esse mundo que nós vivemos. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, um outro mundo que ainda tivesse as mesmas características físicas do nosso planeta, poderia ter se desenvolvido de forma diferente. Então, imaginemos quantas e quantas células no início foram geradas, não sabemos exatamente como, qual é a origem da vida no nosso planeta, mas sabemos que a partir daqueles seres unicelulares, passamos então a nos tornar esses seres que nós somos hoje. Imaginemos quantas e quantas células começaram a se formar e quantas desapareceram para dar sequência naquela que mais se adaptava. Então, mesmo que nós tivéssemos um mundo muito parecido com o nosso, em termos de características físicas, nós poderíamos ter seres muito, muito diferentes do nosso. Né? Nós chegamos até a falar numa das questões que nós estudamos a respeito da aparência do ser humano. Bípede, 2 braços, a cabeça no topo aqui do tronco, do corpo humano, do corpo, né, e tudo mais. Mas como nós atingimos essa condição? Certamente que Deus escolheu o ser humano para a adaptação, para a vivência desse ser espiritual que se encontra nessa condição. A funcionalidade do nosso organismo, nossas mãos, nossos pés, nosso corpo, tudo isso foi se desenvolvendo em questão de adaptação, e aí entra a ideia de Darwin, né? Quando ele colocava que tudo pela seleção natural, então esse corpo que nós temos hoje foi o melhor corpo que melhor se adaptou nas condições do mundo que nós temos hoje. Então, quando nós falamos em humanidade terrestre, se ela é idêntica de outros orbes, certamente nós vamos encontrar uma diversidade imensa pelo mundo afora, só falando em termos de características biológicas com essa biologia semelhante que nós temos. Agora, quando nós falamos em mundos que trazem características físicas diferentes e que têm vidas diferentes também, certamente serão completamente opostos àquilo que nós somos hoje. Mas algo importante que Emmanuel coloca para nós, quando nós falamos na criação de Deus. Quando nós temos ali seres vivos que são criaturas, que são princípios inteligentes em processo de evolução. E nesse princípio inteligente em processo de evolução, nós veremos seres que foram criados e que estão em evolução e que alcançarão a condição de espíritos cada vez mais conscientes, cada vez mais inteligentes e cada vez mais puros com relação à própria criação de Deus. Por isso, então, ele coloca para nós aqui, né? Semelhante analogia é impossível, ou seja, semelhante característica seria impossível. Exatamente por causa das leis substanciais que regem cada plano físico, né? Ou seja, química, física e biologia, por exemplo, que formam aquilo que nós somos hoje. A física, por exemplo, o nosso corpo ele é adaptado à gravidade do nosso planeta. A química com todo o metabolismo do nosso organismo. A biologia com a estrutura dos órgãos que nós temos hoje. Então, quer dizer, seria impossível, a menos que nós tivéssemos uma partícula daqui do nosso mundo que se desenvolvesse no outro mundo e sofresse as variações de adaptação, que seria muito natural. Mas teria que ser do mesmo tamanho, porque se fosse um pouquinho menor, a gravidade seria diferente. Um pouquinho maior, a gravidade seria diferente e, portanto, o corpo seria diferente. Seria mais sutil ou seria mais denso para poder suportar a força de atração que o mundo exerce. Então, biologicamente, ou seja, fisicamente, seria impossível. Mas, aí ele coloca assim, ó, procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. Aí nós veremos então a beleza da criação. Na questão 74, aqui a gente vai passando um pouco mais, porque aqui é tudo campo especulativo, né? Porque falar de vidas em outros mundos, comparação da Terra, nós não temos elementos para isso, e os espíritos também não têm essa preocupação de ficar trazendo para nós uma radiografia do mundo.
Porque, como nós lembramos, né, até mesmo a proposta da doutrina espírita, ela não é trazer para nós uma revelação sobre o universo, é trazer para nós uma conscientização de que nós somos espíritos imortais. É por isso que nós vemos, então, no próprio Livro dos Espíritos, uma escassez de informações a respeito de, por exemplo, dos animais, a respeito da história da humanidade, a respeito da vida em outros mundos. Para que os espíritos vão falar sobre isso, se naquela época, e assim como também nos tempos atuais, porque nós temos que lembrar isso, né? Algo importante é que em 1857, quando esse livro foi publicado, ele enfrentava ali, né, aquela resistência das crenças já estabelecidas aqui no Ocidente, em especial a doutrina católica e a doutrina das igrejas protestantes. Na época que nós tínhamos, né, o anglicanismo, tínhamos luteranismo, tínhamos também ali outras variações, né, que foram surgindo a partir da reforma religiosa, mas de modo geral a filosofia cristã estava estabelecida. E aí então foi necessário trazer essa visão do mundo espiritual enfrentando todas aquelas barreiras. Passados esses 160 e tantos anos, estamos hoje numa mesma condição, embora um número um pouco maior de espíritas do que naquela época. Hoje somos por volta de 2.300.000 espíritas declarados aqui no Brasil, mas isso acaba sendo uma visão um tanto limitada, né, exatamente porque no IBGE, o questionário que é apresentado traz para nós: você é espírita ou você é de outra religião? Né? Então, não fala assim, ó, você, a partir da sua religião, você compreende os ensinamentos espíritas, você aceita os ensinamentos espíritas. Então, se a pessoa se achar mais ou menos, ela vai tender para um lado ou para o outro. Então, essa estatística, na verdade, ela é apenas números para facilitar a administração sobre as religiões aqui do nosso mundo, mas, na verdade, ela não fala sobre as crenças das pessoas. Né? Então, basta a gente lembrar, né, que a gente chegou a falar sobre isso. Novela como A Viagem, filme como Nosso Lar, teve ali um número absurdo de audiências e continua tendo. Muito mais do que esses 2.300.000 pessoas. Então, quer dizer, outras pessoas que não são dessa religião, que não são adeptos da doutrina espírita, se interessam pelos temas que são apresentados. Então, daquela época para cá, nos tempos atuais em que o nosso mundo teve ali um crescimento muito grande, praticamente ali quadriplicando a quantidade de habitantes no nosso planeta, significa que a doutrina espírita ficou menos expressiva do que era naquela época, talvez. Para falar sobre a realidade espiritual, dizendo, olha, você não é uma criatura que veio do barro da forma literal, como é mostrada, mas sim de uma forma figurada, a partir do mito hebraico que foi trazido para nós, pelo menos, né, dentro da filosofia ocidental, que você é um ser imortal, que você existe, pré-existe a essa encarnação e continuará existindo depois, que você é um ser em processo de evolução, que os dogmas como céu, inferno, purgatório, né, são interpretações muito mais figuradas do mundo espiritual do que uma realidade, um lugar geográfico de sofrimento eterno, ou um lugar geográfico de prazer eterno, né, o prazer no sentido espiritual. Então, hoje também a doutrina espírita enfrenta essas barreiras. Então, os espíritos não têm essa preocupação de falar sobre essas grandes revelações do mundo espiritual, se nós sequer compreendemos que nós somos espíritos imortais. E dá para a gente poder perceber essa falta de entendimento nosso pela forma como nós vivemos hoje, de todos esses conflitos. Como é que nós podemos imaginar, por exemplo, que eu sei que eu estou um espírito encarnado, que eu sei que levarei para uma existência futura todo o sofrimento que eu causo agora, e ainda assim viver em guerras, em misérias, em desigualdades, alimentando orgulhos e vaidades? Então os espíritos estão ainda trabalhando intensamente na fundamentação desse entendimento, para disseminar entre nós, aqui seres viventes no nosso mundo, o entendimento dessa realidade espiritual. Bom dia, Sandra. O entendimento dessa realidade espiritual. Porque simplesmente nós
não conseguimos compreender ainda, mas nós espíritas estamos aqui angustiados, né, querendo conhecer cada vez mais do mundo espiritual, sem vivermos essa espiritualidade que já foi revelada para todos nós, que já foi trazida. Então nós demoraremos ainda muito tempo, por isso que nós não temos, por exemplo, grandes espíritos que chegam até nós, falando sobre essas questões tão ainda instigantes e tão enigmáticas sobre questões gerais aqui do nosso mundo. Continuam insistindo dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos morais, para poder transformar a humanidade. Porque de que adianta eu ficar sabendo que existem seres vivendo no mundo afora, ali pelo universo afora, sendo que eu ainda não sequer consigo olhar para o meu semelhante como um irmão. Sequer consigo viver, né, dentro dos padrões de caridade, por exemplo. Então é algo que a gente precisa ainda pensar e trabalhar com muita paciência, né? Dudu colocou, né? Tenho 3 pessoas amigas que através de um convite meu hoje frequentam o Centro Espírita comigo. Seja no Evangelho ou palestras públicas, né? E abandonaram a Igreja Católica, né? Então acabam vendo, né, o ensinamento da doutrina espírita como algo que possa ser confortador e esclarecedor. Né? Mas a mesma coisa que a gente conversou no estudo passado, isso não impede que elas frequentem a Igreja Católica. Né? Então a ideia de abandonar uma coisa para estar na outra, muitas vezes a gente diz assim, as pessoas dizem, olha, eu não quero ser espírita se eu tiver que abandonar aquilo que eu frequento. Eu gosto das pessoas, eu gosto dos ensinamentos, eu gosto de ter essas práticas cotidianas dentro da minha religião. Então eu tenho que abandonar aquilo para poder ser espírita, então eu prefiro ser aquilo. Mas o que impede dela ser as duas coisas? Sendo que a doutrina espírita apenas está dizendo para ela, olha, você é imortal, tá bom? Tá bom. Pronto, ele já tem ali o entendimento sobre tudo isso. Agora, o modo como ele se relaciona com Deus é uma questão de escolha pessoal. Então, como nós fizemos essa separação, essa divisão dentro da nossa sociedade sobre as religiões, o Espiritismo se tornou um concorrente das demais. E ao mesmo tempo em que o Espiritismo vê todas as demais como concorrente, na verdade não. Nada muda o nosso entendimento sobre aquilo que nós somos. Então temos muito ainda que aprender sobre essa questão de espiritualidade. O Brás tinha colocado lá em cima, né, Brás? A colocação do papel da doutrina espírita, né? Pois é. Né, grande radiografia, né, do espiritualismo esse livro. Então traz para nós ali uma visão geral sobre essa questão, né? Hoje já tem mais uma que estará presente em nosso Evangelho no Lar. Bacana, muito legal. Quanto mais, melhor, né? Então vamos lá. Então Emmanuel fala para nós aqui sobre a questão da humanidade, né? Sobre essa coletividade universal. Muito bem, questão 74. O homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Então vemos aqui a curiosidade, né, que eles têm a respeito disso, né? Principalmente, algo curioso, essa pergunta ela foi feita na década de 1940, né? Só para a gente poder lembrar, em 1940, nós estávamos entrando na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos ali aquela visão sobre energia nuclear que estava começando a ser utilizada para a destruição. Então a ficção científica naquela época era o único meio que eles tinham de imaginar o homem viajando pelo universo afora. Hoje nós estamos num tempo diferente. Só para a gente poder lembrar, né, que nós temos hoje, por exemplo, a NASA fazendo um planejamento para missões tripuladas a Marte na década de 1930. Né? Hoje nós temos um projeto criando uma espaçonave chamada Artemis 4. Né? Então a previsão ali para 2028, mais ou menos, testando tecnologias para essa finalidade. Então a gente tem, por exemplo, o Elon Musk, né, esse empresário que nós conhecemos, que tem empresa chamada SpaceX, começam então a utilizar aqueles busters, né, que são aqueles foguetes que são reaproveitáveis. E qual a importância disso? Hoje,
O que nós conseguimos fazer é enviar alguma coisa para um outro ambiente, um outro astro, por exemplo, um outro corpo espacial, como é o caso, por exemplo, da Lua ou de Marte. Mas com a tecnologia que nós temos hoje, a gente manda alguma coisa para lá e não tem como trazer de volta. Porque não tem como voltar. Então ele vai até o espaço, entra na atmosfera ou na órbita daquele corpo e fica ali. Né? Foi para a Lua, fica lá. Então conseguimos na Lua trazer de volta exatamente porque a Lua é perto, mas se for para Marte, por exemplo, já não consegue fazer mais isso. Agora, no caso, com essa tecnologia de reaproveitamento desses foguetes, já pode se pensar em ir e voltar. Né? Lembrando que nós temos ali um período de aproximadamente 8 meses da Terra até Marte. A Lua, da Terra até a Lua, demora mais ou menos demorou uns 3 dias, né, nas viagens que os astronautas fizeram até lá. Então, daqui até Marte dá mais ou menos 8 meses. Então, ir e voltar. Temos tecnologia que começa a ser desenvolvida. Então, isso traz para nós essa visão, essa expectativa de que em breve estaremos fazendo viagens interplanetárias. Mas o ponto principal que Emmanuel vai chamar aqui a nossa atenção é exatamente para qual é a motivação que nós temos para fazer esse tipo de exploração espacial. Seria para um desenvolvimento moral da humanidade? Ou seria apenas para satisfação pela busca contínua de bens materiais, de enriquecimento e de poder, como nós vemos hoje? Então, o que é colocado para nós aqui, então, se o homem científico, né, ou seja, o homem que domina a tecnologia, se poderá encarar com êxito a possibilidade de uma viagem interplanetária. Responde Emmanuel: pelo menos enquanto durar a sua atitude de confusão, de egoísmo e de rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Isso na década de 1940, lembrando que nós estamos aqui há 85 anos daquele período, quase um século. Então, uma criança que nasce hoje, daqui a 15 anos, ela completa os 15 anos de idade, e em 15 anos nós completamos um século da publicação desse livro, e muito mais do que a publicação desse livro, do conteúdo, da mentalidade que se tinha naquela época. Então, atitude de confusão, egoísmo e rebeldia. Isso naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, em que o nosso planeta estava entrando num conflito daquelas proporções que até então eram inimagináveis. De destruição, de mortes, de ódio que foi alimentado, algo sem precedentes aqui no nosso mundo. Hoje, 85 anos depois, pensamos diferente daquilo? E ele continua: que dizermos do homem que, sem dispor a ordem, não sai... deixa eu ver aqui. Sem dispor a ordem na própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos. Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las no seu âmbito acanhado e mesquinho? Então o que Emmanuel coloca nessa parte é: se nós ainda sequer temos condições de cuidar do ambiente onde nós vivemos, seria justo permitir que nós invadíssemos outros mundos para fazer daquele mundo aquilo que nós quisermos? Então ele coloca assim, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho, ou seja, não seria justo manter a gente preso aqui no nosso mundo, pequeno e egoísta, enquanto nós não mudarmos as nossas atitudes? O insulamento da Terra é um bem inapreciável, ou seja, esse isolamento que nós estamos vivendo é muito justo e necessário nesse momento em que nós estamos aqui vivendo. Por isso, essa expectativa que é criada sobre a possibilidade de viajarmos pelo espaço afora é algo que não deveria ainda ser permitido naquela época. Hoje nós começamos já a ter esse entendimento. Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição, nos triunfos da força
e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terrestre, no orbe terreno, os processos de observação das suas vaidosas criaturas. Né? Então é isso aqui para nós, o que os espíritos pensam através da visão de Emmanuel a respeito dessas questões. Então a gente tem muito ainda o que pensar, tem ainda muito que aprender, que compreender. Porque hoje nós temos, por exemplo, a corrida espacial, que tem tons, né, que tem ali aquela ideia de uma competição geopolítica, principalmente envolvendo hoje duas grandes potências tecnológicas, que são os Estados Unidos e a China. Envolvendo inclusive interesses comerciais, sem qualquer visão altruísta, qualquer visão nobre a respeito desse projeto futuro. Se nós pensarmos, por exemplo, que hoje nós temos milhares de satélites em volta do nosso planeta, para nos ajudar no desenvolvimento das nossas comunicações, da nossa tecnologia, quanto de lixo espacial, envolvendo esses satélites, né, e os detritos que eles deixam, nós temos em volta do nosso planeta, o que já se torna um problema para nós. Então, a visão que nós temos vale a pena? Nós ainda temos necessidade, ou podemos de fato aproveitar essa oportunidade e esse conhecimento para ampliar o nosso campo de ação pelo mundo afora? Dudu colocou, né, os estudos aqui passados há anos, gravados, foi e é um trampolim para acertos mentais de um conforto espiritual sem querer julgar, né, que se não se vê numa palestra pública de uma igreja católica, né. Há, como tu disse, né, um conforto muito grande e real dessas pessoas que escutam o áudio dos estudos, que não são poucos, né, mas recebo bastante comentários sobre o bem que se está sendo dado a tantos que participam desses estudos diários, né, e assim vejo quando Cecília, né, falou um dia sobre isso, e aí está a prova de que se faz bem, né, a eles, né, do outro plano, né, que não faria o nosso, né. Pois é, o detalhe que a gente olha sempre é que a questão não é que as pessoas precisam viver duas filosofias diferentes, mas é que essa transição de uma filosofia para outra, ela pode ser feita de uma forma natural, em que naturalmente a pessoa vai percebendo que aquilo que ela abraça como filosofia pode não ser do modo completo ou do modo mais profundo como ela gostaria. Então ela vai passando por essa transição natural. Porque o que nós entendemos hoje, dentro dessa competição entre religiões, é que um ganha e o outro perde. Então a gente fica vibrando com as estatísticas, né? Exatamente, então assim, olha, eu percebi que aquilo me oferece uma coisa melhor, eu percebi que aquela resposta que eu queria, eu consegui, sendo que eu não consegui no outro. Então a gente tem, porque se você falar assim, olha, você não pode ser isso, você tem que ser aquilo. Você coloca as pessoas em dois caminhos diferentes que ela pode seguir, sendo que ela pode seguir pelo mesmo caminho com as duas filosofias. Uma trazendo para ela, ali porque a gente lembra sempre, né? Alguém que está acostumado a viver uma religião, desde o início, na sua cultura, na sua tradição, ela está acostumada a ir à igreja, ela está acostumada a conversar com o sacerdote, ela está acostumada a frequentar aquela comunidade onde muitas vezes ela foi criada. E quando você fala em espiritismo, é assim, olha, você não pode frequentar aquela porque você frequenta essa. Você não pode conhecer aquela porque você conhece essa. Então, esse tipo de pensamento para nós é um grande problema, é um grande obstáculo que nós criamos para a divulgação do espiritismo, porque, como eu falei para vocês, o espiritismo não tem a preocupação de ficar competindo com outras religiões. O fato de você ter essa religião, você ser evangélico, ser católico, ser muçulmano, não tira de você a característica de ser um espírito imortal encarnado. Então, se você está encarnado, você tem esse entendimento e você vive a sua crença do modo como você se sente mais confortável, pode conviver harmonicamente com as duas. E depois, naturalmente, o amadurecimento do seu intelecto, o amadurecimento do seu entendimento sobre tudo isso que nos envolve, vai fazendo com que você seja mais seletivo. Lembrando que para muitas pessoas frequentar um centro espírita é muito chato.
porque ela está acostumada com a rotina de um culto religioso. Aí você vai lá, senta, assiste uma palestra, levanta e vai embora. A pessoa está acostumada a ouvir tudo aquilo, participar daquele ritual, daquela rotina. Então como é que você vai tirar isso dela, impondo para ela uma outra coisa? Você é obrigado a ir lá. E se você não gostar do palestrante? E se o assunto que foi abordado não te interessar? E se você se sentir obrigado a fazer uma coisa que você não quer fazer? Então para você ser espírita é muito difícil. Se você tem algum problema, você fala com o padre, você fala com o seu pastor. E no centro espírita, você vai falar com quem? Se você não tem uma referência, você vai falar com o presidente do centro, ele vai te mandar para uma pessoa desconhecida. Então, para quem já frequentou a igreja católica, as igrejas evangélicas, você tem um ponto de referência ali, aquele que te conforta, aquela pessoa que está ali para te ouvir, para te atender, coisa que muitas vezes um centro espírita não oferece. Claro que tem atendimento fraterno, tem muitas coisas e tal, mas não é a mesma coisa. Porque você tem alguém que você confia. Então, quando nós estabelecemos essa barreira separando o espiritismo das demais religiões, as pessoas se sentem realmente inseguras. Então, muitas vezes as pessoas ouvem um estudo, uma palestra, assistem a um filme, alguma coisa assim, para se confortar, sem tirar dela aquilo que ela gosta. Por isso é muito difícil, é muito difícil. O Brás colocou, né, um dia dormiu ouvindo Paiva Neto, né, e saiu do corpo. De lá numa espécie de vila, estava sendo retransmitido numa caixa de som. Isso aconteceu 2 vezes, né? Pois é, Brás, da mesma forma que os nossos estudos, que os nossos amigos que participam aqui do nosso trabalho, né, do plano espiritual, que comentam que os nossos estudos também são difundidos no plano espiritual para o grupo de estudantes, estudiosos da doutrina espírita, por que não as igrejas também não fariam isso? Por que nós somos melhores do que eles? Jamais. Então, da mesma forma que nós temos aqueles irmãos desencarnados, que ainda estão muito próximos aqui do mundo terreno, precisam receber essas instruções, esses ensinamentos dentro da cultura a que eles se adaptam, o Espiritismo também é assim. Mas nós não podemos tirar das pessoas aquilo que para elas é um conforto. Você tirar a religião de uma pessoa, muitas vezes faz com que ela se sinta completamente vazia. Porque ela aprendeu a viver daquele jeito. Dudu colocou, né, se somos poucos, né, para o IBGE, somos muitos para aquele que precisa ouvir o que é dado. Né? Então, porque isso não cria barreiras. Eu não tenho que ter permissão para ouvir aquilo que me faz bem. Agora, quando você divide, sim. Você não pode frequentar a minha igreja se você frequenta aquele lugar. E como é que a gente vai levar esse conforto para as pessoas? Né? Tudo a seu tempo, Brás. Seguindo aqui, meus amigos, vamos lá. Muito bem, então, vimos aqui então o que é colocado para nós, essa questão de nós querermos expandir não apenas o nosso campo de investigação, mas também o nosso campo de domínio. Porque nós queremos fincar, como aconteceu, né, no caso da Lua, né, quando os Estados Unidos foram para lá, fincar uma bandeira de conquistadores. Porque a nossa visão ainda é essa, de conquistadores. Da mesma forma que no passado nós tivemos aqueles grandes conquistadores levando grandes exércitos, conquistando povos, conquistando terras, conquistando riquezas, a nossa visão ainda é essa. Passados séculos nós continuamos pensando dessa forma. E a pergunta fica para nós, né, algo que nós não temos acesso, de que modo que o mundo espiritual vem acompanhando essa evolução tecnológica do nosso mundo e esses projetos que vão sendo feitos de exploração espacial. Será que eles colocam algum tipo de obstáculo para impedir que nós aceleremos o processo sem estarmos preparados para isso? Na época nós lembramos, né, que quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e estourou todo aquele conflito, depois, terminando a guerra, nós tivemos aquela polarização do nosso mundo, né? De um lado, os comunistas, de outro lado, os capitalistas, capitaneados ali por Estados Unidos e União Soviética. Entramos na Guerra Fria. A Guerra Fria, para nós lembrarmos, ela não era uma guerra aberta, em que um atacava o outro, mas era uma guerra de ameaças, era uma guerra de influências, era uma guerra de medo.
entre esses dois grupos do nosso mundo. Quando foi por volta ali de 1970, quando nós tivemos o pinga-fogo, né? Não, diplomacia significa entendimento, Dudu. Naquele caso não havia diplomacia, eram ameaças, né? Então nem diplomacia nós conseguimos alcançar. Então era muito mais assim mesmo de influência, um influenciava o outro para tentar arrebanhar, né, o número maior de apoiadores, né? Então, quando deu ali na década de 1970, nós tivemos o pinga-fogo, vocês se lembram daquela questão que foi perguntada por Chico? E aí foi falado sobre aquele prazo, né? Como é que era o nome? O termo que era dado era a data limite, né? Então foi feita aquela moratória de 50 anos que o Chico comentou. E isso também muitas vezes é discutido, né? Que só o Chico trouxe isso para nós, mas para nós, né? Ele é uma referência. Então ele disse que os espíritos estavam acompanhando aquela corrida armamentista que aconteceu na década de 1960, com esses dois países, né, se armando absurdamente, de uma forma muito perigosa. E aí então o Chico comentou que os espíritos disseram que haveria uma intervenção muito séria aqui no nosso planeta, porque nós estávamos extrapolando todos os limites de segurança para o desenvolvimento do nosso mundo e também para os mundos em torno de nós. Porque aquilo que nós faríamos aqui provocaria uma grande desarmonia no universo que afetaria também outros mundos. E para isso, então, eles interviriam. Isso nós falamos daquelas esferas bem altas, né, dos administradores espirituais aqui do nosso mundo. E aí então os espíritos mais próximos aqui do nosso planeta pediu para eles que tivessem um pouco mais de paciência, que o trabalho estava sendo feito para poder amenizar, para poder acalmar aqui os ânimos do nosso mundo. E aí então esses espíritos disseram que teríamos um prazo de meio século, de 50 anos, para que isso se resolvesse. Felizmente as coisas diminuíram, se apaziguaram, apesar de ainda nós estarmos vivendo essa tensão, não nas proporções que nós tivemos no passado, mas ainda assim nós vivemos um pouco dessa tensão, mas sem aquela preocupação do que aconteceu na Guerra Fria, em que o nosso planeta esteve de fato na iminência da autodestruição. Por muito pouco. Para quem não se lembra dessa fase, estuda sobre os mísseis em Cuba. Pesquisem um pouco sobre isso, para vermos ali que foi uma questão de horas em que o nosso planeta não entrou em colapso. Por muito pouco, por causa desse conflito entre União Soviética e Estados Unidos, com mísseis nucleares que estavam sendo colocados em Cuba, que tem uma distância muito pequena dos Estados Unidos. Eu acho que naquele dia houve uma mobilização, eu acho isso, né? Uma mobilização tão grande no plano espiritual para influenciar esses líderes mundiais, para que nós não chegássemos de fato naquilo que seria o pior do nosso planeta. Então nós estamos vivendo ainda esse tipo de não mesmo na mesma intensidade naturalmente, mas esses conflitos pequenos aparentemente estão gerando uma tensão muito grande. Então a gente fica se perguntando, né, exatamente que essa intervenção que os espíritos quase fizeram aqui no nosso mundo, e nós não sabemos como seria. Talvez ali uma desencarnação em massa. Nós tivemos a pandemia agora, por exemplo, que poderia ali ser bem observada como uma intervenção muito séria para fazer com que a humanidade parasse e refletisse sobre as suas ações. Né? Sim, Brás, foi agora das 10h30 às 11h30, né? Ou melhor, das 15 para as 11 às 15 para o meio-dia. Tá? Então é sempre esse horário, anota aí. Eu abro a sala aqui por volta das 20 para as 11 mais ou menos. Tá? Então a partir das 10h30. Isso quando eu não troco horário, né, gente? Quando eu não chego mais cedo, né? Aí tudo bem. Então, porque aconteceu esses dias de eu me perder aqui no meu horário, em vez de eu abrir a sala 15 para as 11, eu abri 15 para as 10. Não apareceu ninguém, eu fiz o estudo sozinho. Aí quando acabou o estudo, o pessoal falou, mas por que começou mais cedo? Aí que eu fui lá pro relógio. Fiz o estudo de novo. Fiquei 1 hora falando sozinho aqui. Você nem sabe, profeta.
Fiquei 1 hora fazendo estudo certinho, bonitinho, gravado, falei com o pessoal do plano espiritual, falei, vou fazer sozinho porque aí o pessoal está acompanhando, né? Já que o pessoal da sala me abandonou, cheguei 1 hora antes aqui. Mas tudo bem. Bom, enfim. Então, quando a gente fala sobre essa intervenção, a pergunta que a gente faz é como os espíritos estão acompanhando esse desenvolvimento hoje muito rápido que nós estamos tendo nas diversas áreas, nos preparando para essa exploração espacial. Né? Certamente nós estamos ainda naquele comecinho, naquela, né, mandando uma sonda espacial, mandando uma câmera para poder observar e tal. Colocarmos os nossos pés, de fato, no mundo e começar a interferir nele de alguma forma, principalmente nessas questões de mineração. Se nós olharmos, né, vários filmes de ficção que nós temos hoje, o principal ponto da exploração espacial é a mineração. De trazer riquezas de um mundo para o nosso, porque o nosso está com o tempo esgotado. E ao mesmo tempo que nós temos também outros filmes de ficção que falam para nós que nós esgotamos todos os recursos do nosso planeta e agora a gente está buscando no espaço, no universo, outros lugares onde nós podemos habitar. Então temos filmes ali dos dois tipos. Então nós percebemos que ou nós estamos indo para explorar aquilo que os outros mundos têm, ou nós estamos indo porque nós destruímos o nosso mundo e nós queremos ir para outro. Então até mesmo na ficção nós trazemos ainda essa ideia. E isso traz para nós um medo muito grande. Do que nós vamos fazer quando nós tivermos essa capacidade, tivermos esse poder. E claro, também temos ali invasões e destruição. Então nossa visão do mundo espiritual nunca é romântica. Do mundo do espaço eu falo, né? A nossa visão do espaço nunca ela é romântica, nunca ela é positiva. Ela é sempre caótica. Ela é sempre temerosa, porque o nosso pensamento ainda traz esse egoísmo enraizado em nós. Só um instantinho. O Dudu lembrou aqui, né, o Gorgon falou sobre isso numa mensagem enviada, né, sobre a troca de minerais entre os orbes, né, que não vinham me invadir, e sim trocar. Lembra? Pois é, mas para a gente poder trocar, a gente tem que lembrar que nós não temos mais o egoísmo. Né? Mas do modo como nós somos egoístas, é sempre assim. Nós fazemos isso com países. Uma empresa, por exemplo, chega num país não para poder colaborar com o seu desenvolvimento, mas para extrair daquilo que o país tem. Isso aconteceu durante a colonização das Américas, aconteceu durante o imperialismo na África. Nós somos assim ainda. Então a natureza humana ainda é uma natureza predatória, uma natureza egoísta. Quando de fato isso acontecer, nós começarmos a compartilhar para pensarmos no desenvolvimento coletivo, aí sim nós estamos prontos. Mas nesse momento nós ainda temos um pensamento egoísta. Infelizmente. Né? Mas quem sabe, né? Lembrando que Gorgon, né, um espírito amigo, né, que colaborou aqui conosco, trazendo instruções sobre essa visão mais universal, né, da presença dos espíritos em mundos diferentes, acompanhando a evolução aqui do nosso mundo. Né, porque o nosso planeta, assim os espíritos dizem, está vivendo um momento de transformação que é muito importante. Todo mundo que passa por essa fase de transformação, todos os mundos que passam por essa fase, são acompanhados muito de perto por outros grupos de espíritos também, porque isso é uma conquista muito grande. É um momento muito especial dessa promoção da condição do mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então nós estamos sendo acompanhados e observados, mas principalmente auxiliados nesse processo. Mas para que esse mundo possa evoluir, a gente lembra que não é o planeta que vai evoluir, são os habitantes do planeta que vão se transformar. E infelizmente parece que nós estamos criando uma certa resistência nesse processo, né? Mas vai chegar o nosso momento. Estamos aqui avançando devagar e sempre. Né? Pois é, Braz, agora surgiu as terras raras, né? Mais esses minerais que apareceram agora pela necessidade da evolução da tecnologia, e já começamos a perceber alguns países mais poderosos querendo então fatiar partes do nosso mundo para poder extrair esse mineral para consumo próprio. Olho gordo, exatamente. Se nós temos esse olho gordo aqui no nosso mundo, imaginemos em outros mundos. Me lembro de uma notícia que saiu que foi descoberto um planeta que era feito de diamante. Imagina se nós conseguíssemos chegar até ele.
Você acha que a gente estaria preocupado em fazer algum tipo de contato fraterno? A gente ia dilapidar, fatiar aquele planeta para poder trazer para cá todo o diamante que eles têm para oferecer. Então nosso pensamento ainda é assim, egoísta e predatório, infelizmente. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, então. Continuará falando por aqui também, só na questão 75, para a gente poder finalizar esse conjunto de ideias sobre exploração de outros mundos. Na diversidade de suas experiências, é o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe, quer dizer, cada reencarnação que um espírito tem, em que ele muda de um mundo para outro, ele precisa se adaptar às condições fluídicas? Esse é um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis do aperfeiçoamento. A gente lembra que no Livro dos Espíritos é falado para nós que um espírito, quando reencarna no mundo, o seu perispírito é formado absorvendo os fluidos que aquele planeta gera. Então o nosso perispírito ele traz o DNA, o perispírito traz o DNA do mundo que nós vivemos. Então, a característica de densidade e mais outras características físicas que nós sequer compreendemos. Então, em outro mundo, o espírito, quando ele também passa por essa adaptação. Exatamente porque o seu organismo, aí entrando agora de uma forma mais profunda, o modelo organizador biológico, que é exatamente aquele conceito que traz para nós que o nosso organismo ele é formado a partir da influência do perispírito no desenvolvimento biológico do corpo, quando nós estamos num outro mundo com um perispírito diferente, o organismo também se adapta dessa forma. Mas tudo isso para nós ainda é tudo teoria, é tudo especulação, porque nós não sabemos como as coisas funcionam. Mas os espíritos disseram, como cada mundo tem uma característica física e fluídica, o corpo físico, os organismos que ali estão, também se adaptam a essas características. Tá? Então, só para a gente finalizar aqui, porque depois volta para cá, a partir da questão 76, nós voltamos para o nosso planeta Terra e os espíritos trazem para nós, os nossos amigos lá trazem para nós perguntas relacionadas agora com a vida aqui no nosso planeta de novo. Então voltamos aqui para o nosso planeta e vamos olhar para aquilo que diz respeito à nossa vida atual, à nossa vida concreta, à nossa vida real. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, esperando que essas questões aqui que nos ajudaram a fazer essa viagem espacial, traga para nós um pouco mais de consciência, principalmente a respeito